Olá, bom dia! Está começando mais um programa aqui na TV Mar, o In Loco. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando aqui na TV Mar, no portal Gazeta Web, no aplicativo TV Mar e também pelas nossas redes sociais, que vai estar aí para vocês seguirem. E aproveitando também, me sigam no Instagram, psicóloga_Maiana Sédia. Lembrando também que o In Loco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã e com reprise, sábado e domingo, a partir das 10 horas. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, temas que fazem parte do meu e do seu cotidiano. Lembrando também, se vocês tiverem algum tipo de sugestão de temas e também de profissionais para estar aqui no In Loco, é só entrar em contato com a produção do In Loco através do número que é DDD 829 9681 2824. E por falar em saúde, está aqui conosco o doutor Guilherme Pita, cirurgião vascular, que vai falar sobre as recomendações às cirurgias vasculares aos pacientes que necessitam de atendimento nesse período do Covid-19. E ele está aqui conosco. Muito bom dia, doutor Guilherme, seja bem-vindo ao In Loco. E começamos lhe perguntando, fala pra gente o que é um cirurgião vascular. Bom dia. O cirurgião vascular hoje, ele trata das doenças vasculares mais periféricas, né? Por exemplo, as varizes, as úlceras de pernas, as erisipelas, as tromboses, né? As doenças da carótida que vai dar um derrame, as fístulas arteriovenosas para hemodiálise e todos os acessos de catéteres para fazer quimioterapia, fazer hemodiálise, fazer hidratação e nutrição parenteral. Então, hoje a cirurgia vascular tem um campo de ação muito grande, além de trabalhar com ultrassom Doppler colorido para os diagnósticos e também trabalha com a cirurgia estética, que é da microvarize e das aplicações. Ah, que legal, bom saber. E quando devo procurar um cirurgião vascular? A doença mais frequente hoje na cirurgia vascular, sem dúvida, são as varizes dos membros inferiores, né? Que vão desde pequenas varizes, aquelas varizes vermelhinhas, fininhas, que todas as mulheres têm, tá? É mais nas mulheres do que nos homens, né, doutor? As mulheres, 70% dos casos estão relacionados com as mulheres, né? Por causa dos hormônios, por causa da gravidez, porque as mulheres também aumentam um pouco mais de peso, deixam de fazer exercício. Agora, tem alguma idade predominante? As varizes que a gente chama varizes mais estética, que são esses fios vermelhinhos e verdes debaixo da pele, está mais relacionada quando a mulher começa a menstruar, quando a atividade hormonal começa a se fazer. Então, tende a dilatar um pouquinho mais, inchar as pernas, e é um período também que a mulher usa mais hormônio. Então, de 20 a 35 anos é onde aparece e tem uma incidência maior dessas varizes mais estéticas. As varizes maiores, que são dilatações varicosas na perna, que escurece um pouquinho a perna, que incha, está mais relacionada com a faixa etária acima dos 40 anos. E as varizes mais graves, que chegam a fazer úlcera de perna, que são varizes com uma hipertensão venosa muito grande, que escurece a perna, que incha, está mais relacionado acima de 50 anos. Nossa, bem interessante isso. E quais são os tipos, além da varize, que existem para a gente fazer em relação à cirurgia vasculares? A mais predominante seria essa, da varize? A seguinte coisa, na população mais esclarecida, que tem mais condições de tratamento, que tem um plano de saúde, as mulheres têm mais varizes menores, que são varizes pequenas, né? Aquelas vermelhinhas, aquelas verdes debaixo da pele. Na população que tem baixo poder aquisitivo, principalmente nas regiões mais pobres, que as mulheres não têm acesso mais fácil ao cirurgião vascular, acaba essas varizes aumentando muito e criando varizes maiores e criando escurecimento de pele, às vezes dando flebite, às vezes dando inflamação, como eczema, distase. Então, você tem dois tipos, né? Numa classe que tem mais educação, que tem mais conhecimento, que tem mais condições de tratar, que são as varizes mais estéticas. E na classe menos favorecida, as varizes são maiores. Ah, bom saber. Agora, realmente tem uma cura para as varizes?
Varizes não tem cura, porque você já vem com essa fraqueza, né? O seu organismo já tem essa identificação, já vem do seu pai, da sua mãe, que também passou, mas tem fatores predisponentes que são muito importantes. Então, você pode minimizar muito as varizes nos membros inferiores, né? Alguns dados eu já falei. Não ganhar peso, evitar o uso de hormônios, usar as meias elásticas, posições viciosas durante muito tempo é ruim também, fazer exercício, né? E não ganhar peso. O peso hoje é decisivo para o aparecimento dessas varizes. Agora é verdade que ficar muito tempo em pé, né, dependendo da profissão, pode gerar varizes? Geralmente ninguém fica numa posição em pé parada, né? Você se movimenta. A posição sentada muito mais tempo é pior. Porque você fica com a perna dobrada e essa musculatura, que é a musculatura da batata da perna, da panturrilha, é um coração periférico. Quando ele se contrai, ele retorna esse sangue para a circulação normal, para a circulação do coração, e isso favorece muito. Então, a movimentação, mesmo o indivíduo em pé, é muito boa. Ruim é ficar parado sem movimentação. Fica aí a dica, as informações importantes, né, do Dr. Guilherme Pita, cirurgião vascular. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra em contato com a produção do Inloco, tá? Através do número que é DDD 82996812824. E vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Inloco está de volta, então não saiam daí. Estamos apresentando Inloco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza,
pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. O In Loco está de volta. Estamos aqui com o Dr. Guilherme Pita, cirurgião vascular, que está tirando algumas dúvidas para a gente em relação aos pacientes, né? Nesse tempo que estamos passando do Covid-19, em relação aos pacientes vasculares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a produção do In Loco através do número que é DDD 82 99681 2824. Doutor Guilherme, e fala pra gente, quais são as recomendações da Associação Brasileira de Cirurgia Vascular nesse período do Covid-19? As proteções são semelhantes quando você vai atender o paciente, né? Você já tem uma normatização à distância, uso de máscara, uso de protetores faciais, colocar luvas quando for examinar o paciente. E esse paciente, quando a gente vai atender, ele tem que primeiro ser checado a sua pressão, se teve febre, se teve algum sintoma, para que se esse paciente tiver algum desses sintomas, ele é encaminhado diretamente para um setor específico do hospital, que é o gripário, para poder você não atender um paciente que tem um risco maior. Na cirurgia, praticamente a gente está operando cirurgia eletiva muito pouco, mas a gente está operando cirurgias de urgência. E essa cirurgia de urgências tem que ter o maior cuidado com todas as proteções, com capote especial, com protetores faciais, com luvas duplas, com todo o cuidado possível, não só com o médico, né, mas do paciente também e com toda a equipe que trabalha dentro do centro cirúrgico. Ah, que bom saber. E quais são os hospitais credenciados que atendem esses pacientes? Alagoas tem apenas 10% de população que tem convênio, né, medicina suplementar. Esses principais hospitais em Maceió, a Santa Casa, o Vereda, o Hospital Arthur Ramos, a Unimed, né, e o sanatório, que são hospitais que têm convênio, né, então atende essa população específica. Especificamente o Arthur Ramos, a gente está trabalhando todos os dias, o hospital está muito bem preparado para essa pandemia, né? A gente já vem com esse trabalho já há mais de 2 meses, tem os setores separados, atendimentos separados, com toda a proteção, locais de internamento separados, acessos, todo mundo separado. E todo mundo fazendo a sua parte de se proteger para não evitar essa transferência desse vírus, né? Ah, que ótimo. E fala pra gente quais são os cuidados que a população que está em casa, que necessita desses serviços de cirurgia vascular, devem tomar nesse período do Covid-19? A gente orienta que a gente está atendendo mais os pacientes que realmente têm urgência. A vascular tem muitos pacientes que precisam de atendimento de urgência, né? Que não pode esperar um dia ou mais, né? Pacientes que têm dores com suspeita de trombose, varizes com inflamação, tipo flebite, né? Pacientes que têm suspeita de ter perdido a memória, de ter alguma placa na carótida, pacientes que têm inflamações na perna, como erisipela, como eczema. Esses pacientes, eles precisam de atendimento de urgência e vai ter que ir para o hospital. Aqueles que podem estar em casa, o Conselho Federal de Medicina liberou para que a gente possa fazer essa consulta online. O hospital está já preparando essa plataforma online, onde você vai poder conversar com o paciente, visualizar determinada alteração que ele tenha no braço, na perna. Claro que você não vai poder examinar, mas se você precisar examinar, você chama o paciente ao hospital. Então, a gente tem feito muito contato online, porque tem uma série de pacientes que precisam de trocar o remédio, de receitas, pacientes que precisam de uma orientação, pacientes que precisam mostrar como é que está evoluindo o quadro clínico. Então, a gente tem recebido muito
muitas informações online. Então, doutor Guilherme, chegou uma pergunta aqui em relação à trombose. Ela tem alguma coisa a ver com o Covid-19? O Covid-19, a trombose não é trombose grande, é microtrombose. Tá? É diferente a fisiopatologia. Quer dizer, quando o vírus ataca a célula, ele lesa o lisossomo, isso libera o ferro, e esse ferro produz uma reação inflamatória grande e produz microtrombo na segunda fase da doença, que é essa fase que o paciente começa a ficar sentindo falta de ar, começa tendo que ir para o hospital. Todos os pacientes nossos, na fase 2, a partir da fase 2, a gente tem usado anticoagulante, porque tem essas microtromboses ao nível da célula, principalmente da célula do pulmão. Fica aí a pergunta, né, para você que nos perguntou aqui no In Loco. E agora também tem outra pergunta, doutor Guilherme. Pode passar, produção? Entendi. A pergunta é, em relação às pessoas que acompanham esses pacientes para cirurgia vascular, quais são os cuidados que também eles devem tomar? Primeiro que salvar uma pessoa, né? A gente, É verdade. às vezes, o doente, tem uma parte da doença dos pacientes vasculares que são pacientes idosos, né? E, às vezes pacientes que têm limitação de andar, pacientes que têm amputações, pacientes que têm ferimentos. E às vezes costuma ir no médico com 3, 4, 5 pessoas, né? Primeiro que vai uma pessoa só. Segundo que essa pessoa tem menos de 60 anos e não tenha comorbidade. Sim. Não adianta eu ter um risco já para o paciente e ter um risco para o acompanhante. Justamente. Tá? Então a gente pede que tenha um acompanhante abaixo de 60 anos que tenha menos comorbidade. E os cuidados de transmissão iguais a qualquer pessoa, tá? Então a gente limitou isso aí. Nos ambulatórios do hospital todo mundo fica separado pela distância que foi colocada. Então a gente tem hoje atendimento por horários para não gerar nenhuma aglomeração. Então a coisa está muito organizada e está funcionando muito bem. Eu digo sempre que um monte de colegas nos dizem, como é que está? Eu digo, eu estou numa guerra, mas preparado. A sensação que eu tenho quando eu estou no hospital é que eu estou lá no fronte, mas eu estou com muito armamento, eu estou com muita proteção e isso deixa comigo pelo menos uma tranquilidade. Claro que a gente tem medo, mas nós como médico a gente não pode fugir do fronte e porque é muito paciente, não é o Covid que nos está trazendo tanto problema, é o paciente idoso que precisa de um atendimento vascular e tem um risco de Covid. Então, a gente está nesse fronte e estamos lá tentando minimizar o máximo possível essa pandemia, né? É verdade. Também chegou outra pergunta em relação aos hospitais, se estão preparados com esses profissionais para atender, né? Não deixar de faltar atendimento para esse público. Não é simples isso aí falar, né? A gente tem experiência do hospital onde eu trabalho, né? No Arthur Ramos. A minha sensação, eu tenho um grupo de estudo, né, do mestrado, doutorado e alunos são maravilhosos, né? Tem um grupo que é muito bom, que são alunos do Sermac, que eu coloco os artigos para eles e coloco os dados de estatística, eles fazem gráficos, eles são muito bons, né? E a gente tem reunião online todas as semanas, eles estão fazendo os gráficos do Ministério da Saúde, estão fazendo os gráficos do Arthur Ramos. A minha sensação é que a quarentena, o isolamento social, só fez atrasar o pico. Nós vamos ter pico do mesmo jeito, está se mostrando aí, não achatou nada. O pico está se fazendo. Eu acho que esse retardo foi benéfico, porque a gente conseguiu se preparar melhor, né? Mas nós estamos começando no pico lá em cima, já tem regiões do Brasil que já está descendo, né? Mas Maceió e Alagoas ainda está subindo, né? E o isolamento social é muito importante, mas o isolamento vertical é muito importante, né? Também, eu acho que essa coisa junta tem que ser um programa conjunto, porque senão a gente vai, se fizer essa radicalização do isolamento social, primeiro você vai trazer problemas mentais,
psicológicos muito grandes. Você que é psicóloga sabe. Eu fico, assim, surpreso, porque quando eu vou atender, todos os dias à tarde eu atendo, a gente atende por horário 6 pacientes. E aí eu já atendi vários pacientes que não tinham problema vascular nenhum, que eram filhos de paciente, ou mesmo paciente que chegou lá em verdadeiro assustado, ansioso, por conta do quadro, do sensacionalismo que se fez com essa pandemia, que não é pandemia de saúde, parece que é uma pandemia política, né? Eu preciso ter um centro só de diagnóstico do problema e de ação. Hoje eu tenho governo federal, governo estadual, governo municipal e às vezes não se falam. Esse foi um dos principais problemas da gente não atuar de forma adequada. Hoje a gente não tem um comando, né? A gente tem vários setores trabalhando e às vezes setores fazendo a mesma coisa, tá? Eu vejo as atividades da Secretaria de Saúde, porque a gente está dentro da terra, mas eu vejo também que demorou muito a resolver e criar esses leitos suficientes para a população. Me parece que a coisa está andando mais rápido, mas a gente teve alguns desfalques. Por exemplo, o SAMU, a metade dos profissionais tiveram Covid. Médicos, enfermeiros, todos. O HGE também está com uma grande quantidade de pessoas. Claro que o contato com... E a população, de modo geral, perde com isso. Perde com isso, então... E vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque o Em Loco vai para o intervalo. Voltamos já, não saiam daí. Estamos apresentando Em Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música
para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. O Em Loco está de volta e está aqui conosco o Dr. Guilherme Pita, cirurgião vascular, que está falando sobre as recomendações aos pacientes vasculares nesse período da Covid-19. Então, retornando aonde a gente parou, doutor, e como anda em relação aos profissionais no hospital? Está tendo o apoio tanto do governo municipal e também estadual? Onde a gente trabalha especificamente é um hospital de saúde suplementar de convênio, né, que a gente tem pouca relação com o governo do estado por conta e com a prefeitura, porque a gente tem plano de saúde e a gente acaba tendo isso. A minha preocupação em si, a gente não teve ainda nada assim de projetos de apoio aos doentes vasculares. Porque o doente vascular é muito frágil, o idoso, que é diabético, que tem uma ferida na perna, ele é muito frágil e isso aí praticamente a gente não tem um programa específico, né? A gente começou com a prefeitura o programa das escleroterapia com espuma para feridas e varizes grandes. Começamos e tivemos que parar por conta desse intervalo. Mas eu acho que a gente tem que ter um programa específico pós-pandemia, porque a gente vai ser muito paciente para ser atendido, vai ser muito paciente que teve Covid e vai ter pacientes que têm um risco maior. Então, a gente tem um projeto, inclusive já tive com o secretário 2 vezes, é um projeto grande de Casa da Fecha Ferida, que é não sisal. A população só tem a ganhar com isso, né? Que é não sisal, né? A gente levou o projeto inteiro para ele e o reitor Henrique também apoiou. A gente tem uma casa, precisa fazer uma reforma para que a gente, nessa casa que chama Casa Fecha Ferida, a gente possa atender os pacientes da atenção básica que têm problemas mais graves nas pernas. Espero que nessa evolução da pandemia a gente possa voltar e tentar viabilizar esse momento que é muito importante para a população. Também a gente espera por isso, que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão precisando, né, desse atendimento. Isso. Muito obrigada, tá, doutor Guilherme? Agora deixo abertas as suas considerações finais. Caso você queira acrescentar com mais alguma informação, fique à vontade. A minha preocupação agora é que o governador fechou mais a movimentação das pessoas, né? Se viu que isso não adianta, né? Porque na China está vindo os primeiros trabalhos, então a quarentena não vai evitar o pico, né? Mas essa radicalização no isolamento social vai fazer com que, primeiro, a economia cada vez piore mais. E segundo, que eu estou preocupado não é só com a economia, é com a saúde mental dos pacientes e das famílias, né? E se mostrou também que você pegar essa população mais jovem, sã, e colocar dentro de casa com os mais velhos, eu tenho um risco grande também de aumentar essa velocidade de contaminação. É verdade. E nenhum das cidades brasileiras que fizeram isolamento social radical evitou de fazer o pico nem achatou a curva. São Paulo, Manaus, Recife, Fortaleza. Isso não é uma coisa que possa ser afirmada do ponto de vista 100%. Mas nós estamos vendo. Por quê? Porque essas cidades já tinham antes contaminações do vírus. Lembra que o Ministério da Saúde avisou que teria essa contaminação em janeiro, mas nós tivemos o carnaval aberto, ninguém limitou e essas cidades que tiveram mais turística tiveram contaminação maior também. E Manaus, por que Manaus? Eu tenho ido a Manaus. A gente dá aula na Universidade Estadual do Amazonas, porque Manaus tem um fluxo de estrangeiros muito grande. Então o vírus já estava circulando e não se tomou as medidas no início e esperou depois do carnaval, quando o vírus já tinha contaminado. Então essas cidades já estão no pico e possivelmente estão caindo já, graças a Deus. É verdade. E também já caiu também no Brasil o número de mortes, o número de novos casos. Então a gente espera que isso
O Brasil é diferente, a temperatura, a população é mais jovem, então você tem alguns benefícios para fazer. Então, me preocupa muito esse isolamento social radical, tanto do ponto de vista mental e psicológico das pessoas, como do ponto de vista orçamentário. Para mim, não precisaria, mas vamos obedecer e até o dia 20 ver o que aconteceu, né? Se isso foi ou não evidente. Mas as pesquisas têm mostrado que não. Queria agradecer aqui a vocês todos esse espaço e estamos à disposição para atendê-los quando for necessário. Obrigada, doutor Guilherme. E chegou aqui uma pergunta perguntando se o mesmo atende particular ou é só público? Atendo particular no Hospital Arthur Ramos, tá? Então, tem uma central de tem marcação. Tem contato? É 2123 7129, tá? A marcação de consulta. Então, fica aí para vocês que perguntaram aqui para o doutor Guilherme. Muito obrigada novamente, tá? Que o In Loco, a TV Mar sempre vai estar aberto, qualquer informação, fica à vontade para vir. Tá, muito obrigado. E o In Loco vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos, então não saiam daí. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 9
96294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados. É só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. O Em Loco está de volta e vamos agora rever uma reprise com o Dr. André Falcão, nefrologista, que vai encher para a gente aqui agora de informações, tá? Sobre a nefrologia e também durante esse período do Covid-19. E está encerrando também mais um programa aqui na TV Mar. Eu, Maiana Sérgio, vou ficando por aqui. Lembrando que qualquer tipo de sugestão ou até mesmo profissionais para estarem aqui no Em Loco, entre em contato com a produção, tá? A partir do número que é DDD 82996812824. E se saúde é psicologia, eu, Maiana Sérgio, próxima quarta-feira, quero estar com vocês. Até lá! Bom dia! Está começando o Em Loco aqui na TV Mar. Lembrando que são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã. E que o objetivo do programa é levar a informação sobre a saúde até você. Vocês também podem estar nos acompanhando através das nossas redes sociais e também interagindo. Caso você tenha alguma pergunta aos nossos entrevistados, é só entrar em contato com a nossa produção do Em Loco, que é o DDD 82996212824. E também quero aproveitar para agradecer a Dani Rodrigues, ao Ideal e ao restaurante Filé do Zezé pela parceria aqui no Em Loco. E por falar em saúde, estou aqui com o Dr. André Falcão, nefrologista, que vai falar um pouco como anda, né, os cuidados a serem tomados com pacientes que tenha doenças crônicas renais diante dessa pandemia do coronavírus. Olá, doutor André, seja bem-vindo, bom dia. E fala primeiro para a gente, explica o que é um profissional de nefrologia. Bom dia, Nayana, é um prazer estar aqui, bom dia, espectadores da TV Mar. A nefrologia cuida basicamente das doenças renais num espectro muito grande, que vão desde a perda de proteína na urina, a perda da função renal, que são os pacientes que muitos deles podem chegar até a fazer diálise, pacientes pediátricos, o transplante renal, enfim, uma amplidão grande de pacientes que têm como base de sua doença problemas renais. E quais são os tipos de pacientes que se enquadram? Nós temos vários tipos de pacientes, como eu citei. A grande população de litiásicos, onde a gente tem uma combinação de atuação junto com a urologia muito próxima, porque muitos deles precisam tanto do aconselhamento nefrológico, principalmente para a recidiva dos cálculos, como para a intervenção cirúrgica ou de procedimentos para a retirada dos cálculos. Nós temos os pacientes que têm perdas de proteínas ou doenças inflamatórias renais, que variam desde crianças até idosos, e esses pacientes em si já começam a ter alteração. Então não tem a faixa etária, pode ser tanto de criança até idosos. Da imunidade. Sim. Nós temos um grupo de idosos, particularmente os hipertensos e diabéticos, que são mais suscetíveis a ter alterações da função renal, e esses são uma população de risco para o desenvolvimento de perda crônica da função renal. Nós temos os pacientes em diálise, que são aqueles que já perderam cronicamente a função renal, e nós temos os pacientes transplantados, que são aqueles que esses são submetidos a um regime de imunossupressão já bem conhecido. E a nefrologia, ela pode ser considerada uma doença? As doenças renais são doenças em si, como eu expliquei, num espectro muito grande. Em relação a essa pandemia, o que a gente precisa esclarecer é que menos aqueles pacientes portadores de litíase, todos, a grande maioria, são portadores de alteração da sua imunidade. E por isso são pacientes que têm um maior risco diante de mortalidade ou de complicações com a infecção pelo coronavírus. E quais são os cuidados, né, a serem tomados com esses pacientes, doutor André?
Os cuidados, enfim, na população em geral, de pacientes que não fazem diálise, são os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Esses pacientes têm que sofrer um isolamento, os cuidados de higiene pessoal, os cuidados com os comunicantes, as pessoas que têm contato com esses pacientes, porque efetivamente eles são muito mais suscetíveis a infecções graves pelo coronavírus. Sim. E Alagoas está preparada para atender esse público? Os pacientes da população dialítica, eu diria que sim, porque os que fazem diálise, as clínicas de diálise receberam recomendações tanto da Sociedade Brasileira de Nefrologia quanto do Ministério da Saúde, e todas elas estão assumindo protocolos de segurança durante o tratamento de diálise. Um protocolo que muitas vezes pode ser complexo, mas que, no meu conhecimento, estão sendo seguidos. Vai desde a recepção dos pacientes, porque muitos deles ficam esperando os seus parentes que estão em diálise, aos profissionais de saúde que lidam com esses pacientes e a própria segurança dos pacientes que passam 4 horas dentro de uma máquina de diálise. E os familiares, né, que aguardam os seus parentes que estão ali, né, passando por esse procedimento da hemodiálise, eles têm aquela assistência? Quase todas as clínicas têm psicólogos, né, na clínica disponíveis, e que a sociedade tem recomendado que esses psicólogos tenham entrevistas, façam ação educativa com esses acompanhantes, parentes, que também sejam detectados aqueles que também têm riscos, se são idosos, etc., são recomendados os mesmos cuidados, a não irem à clínica, que esses pacientes, podendo ir só para a clínica, é melhor do que com acompanhante, enfim, para evitar aglomerações. São cuidados específicos, mas que funcionam nesse momento de pandemia. Sim. E equipamentos, né, da hemodiálise são suficientes para os pacientes que se encontram? No momento, nós temos uma situação brasileira ainda um pouco de certa carência. Nós temos alguns pacientes que não têm acesso à diálise, independente de ter pandemia ou não. E como fica esses pacientes? Esses pacientes entram, digamos, na estatística daqueles que não têm acesso aos serviços de saúde, infelizmente. Aqueles que estão em programa, eles estão sendo submetidos à análise diária, aqueles sintomáticos respiratórios que não podem parar o seu tratamento. Eles são isolados, são orientados a usarem máscara e outros EPIs para aumentar a segurança dentro do próprio ambiente. E quais são os hospitais que são credenciados para esse público, doutor André? Alagoas, nós temos vários serviços de boa qualidade. Nós temos o Hospital do Coração, o Arthur Ramos, nós temos o Hospital Veredas, nós temos algumas clínicas como o Renal Center, nós temos o sanatório, enfim, temos o Hospital Vida, nós temos no interior de Arapiraca serviços de muito boa qualidade, São Miguel também. Agora, enfim, todos os hospitais, eles oferecem também o caminho para pegar o paciente, tanto em casa, né? Porque tem pessoas que não têm, né, transporte para levar. Então, eles oferecem os hospitais ou só alguns? Não, faz parte do programa de assistência social das secretarias municipais, não só de Maceió, como dos interiores, o transporte desses pacientes. Isso já faz parte de um programa regular, já estabelecido há alguns anos, o que facilita, não para todos, porque tem alguns pacientes que têm transporte próprio, que podem se locomover à clínica. Sim. E para esses, enfim, é facultado a sua liberdade. Para aqueles que realmente têm que ir 3 vezes por semana e que isso impactua na sua renda, as secretarias municipais, de uma forma geral, disponibilizam o transporte para eles. Agora, esse tipo de serviço pode ser feito em casa ou não? Existe uma modalidade de diálise que possa ser feita em casa, que é a diálise peritoneal. Alguns pacientes se adaptam melhor e nós temos uma quantidade de pacientes que são selecionados para serem submetidos em casa. Então, os hospitais, eles dão suporte, né? Esses hospitais têm enfermeiras treinadas que, quando detecta a vontade do paciente ou a indicação clínica, eles são oferecidos essa modalidade de tratamento. E quais os cuidados diante dessa pandemia, né? Quais os cuidados que a gente poderia tomar em casa, se tiver algum paciente dentro de casa, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Encarar o paciente com doença renal crônica ou aqueles pacientes que estão em uso de corticoide
como um paciente idoso, imunossuprimido, e portador de neoplasias, de doenças crônicas pulmonares, eles estão dentro desse grupo. São pacientes que têm que ser submetidos a um isolamento, os contactantes têm que ter todos os cuidados de higiene pessoal e, na medida do possível, mantê-los isolados do contato próximo, porque isso expõe eles a um risco maior. Agora, sim, os pacientes, né, também eles têm acesso à psicologia, mesmo com essa pandemia, algum suporte psicológico, né? Porque já estão passando por uma situação difícil e ficarem isolados em alguns casos é complicado. Muito. Então, até pela portaria ministerial, todos os serviços que fazem diálise, eles têm um profissional psicólogo que no dia a dia já dão assistência e nesse momento é recomendado que os psicólogos intensifiquem o atendimento a esses pacientes porque estão tendo uma carga extra emotiva, emocional que pode contribuir para fenômenos depressivos nessa população. É verdade. Então, todos os hospitais atualmente, mesmo com a demanda da pandemia do coronavírus, ainda continuam oferecendo seus serviços normalmente, né? Sim, porque são serviços que não podem ser interrompidos. O paciente que faz diálise crônica, se ele parar, o que até no começo da pandemia, em alguns lugares do mundo foi relatado que alguns pacientes, por medo, interromperam seus tratamentos e isso ocasiona o óbito. Justamente, então, um serviço sério, né? O exatamente. Paciente precisa Eles são dependentes apoio. Desse tratamento. Sim. Então, foi feita uma grande campanha de esclarecimento com a população. Como foi essa campanha, doutor André? Pode falar? A própria Sociedade de Nefrologia alertou todos os serviços e todos os serviços prontamente fizeram palestra com os profissionais, com a enfermagem, com as enfermeiras, para a conscientização dos pacientes. E, pelo que a gente tem ouvido relatos, isso não é um dado, digamos assim, oficial, porque não foi ainda compilado, não há, digamos assim, uma taxa de abandono de tratamento por causa da pandemia no momento atual. Ah, que bom. Bom saber essa informação, né? É importante. E o que você gostaria de falar mais para contribuir em relação, né, a essa pandemia que está acontecendo e essa assistência que é importante para pessoas, para os pacientes que têm hemodiálise e essas doenças crônicas renais? O momento, para todos, mas para os nefropatas, é de seriedade e de serenidade. Nós temos que ter a racionalidade, por exemplo, deles não interromperem o tratamento sob o risco de terem suas vidas ceifadas, né, por não terem o tratamento. Eles têm que se protegerem, se precaverem, seguindo estritamente as recomendações do Ministério da Saúde, que por sinal têm sido muito bem elaboradas. E na sua experiência, doutor André, os pacientes, eles podem chegar a ter depressão por questão da hemodiálise? A prevalência é muito grande, né? Mais ou menos quanto? Por diversos fatores, nós temos alguns artigos publicados. Chega em alguns centros, dependendo da idade também, porque os pacientes mais idosos são mais suscetíveis, quase metade dos pacientes tem algum fenômeno depressivo e que isso afeta muito a qualidade de vida. Então, há uma preocupação grande no momento atual de que os profissionais de psicologia, os diretores de centros, observem esse aspecto holístico, porque esses pacientes estão tendo uma carga emocional extra, né? O dia a dia deles já tem fenômenos de sensação de perda de poder, de limitações grandes. E no momento desse em que eles são orientados ao confinamento, é mais um fator estressante que pode até aumentar. Não temos esses dados, isso aí vai ser levantado depois. Mas é bem previsível, é bem possível de que esses fenômenos depressivos aumentem muito nesse momento. E aí os profissionais de psicologia, os diretores de centro, tem que observar efetivamente esse fator que é muito importante. E além da depressão que pode surgir, tem mais alguns sintomas pela sua experiência? Enfim, o grande risco é, digamos, o pânico do paciente abandonar o tratamento. Isso é um risco muito grande. Além da depressão, o desespero, enfim, é uma coisa que não pode acometer essa população específica, né? Porque eles são dependentes da máquina e precisam estar em seu tratamento regular.
E eu fico aqui imaginando, e as crianças, né, também, que muitas vezes não conseguem compreender, né, o que está acontecendo. Porque, como você mesmo falou, não tem idade, né, para passar por essa situação. E como ficam, né? As crianças, elas têm, digamos, algumas doenças que precisam usar corticoides, e aí elas são imunodeprimidas, e aí elas são encaradas como uma população de risco também, apesar de serem crianças, e a gente saber que a mortalidade pelo coronavírus em crianças é muito baixa, quase inexistente praticamente. Sim, mas é também um isolamento, né? Mas a criança em uso de corticoide é uma criança de risco, porque ela está com sua imunidade debilitada. Na sala de diálise, enfim, elas são uma população bem menor. Nós temos uma população acima dos 20 anos que ultrapassa mais de 80%. Mas as crianças em diálise, elas são submetidas a todos os cuidados que os outros pacientes deverão ser submetidos. Estamos aqui ao vivo na TV Mar, no In Loco, falando com o Dr. André Falcão, né, nefrologista, que está tirando algumas dúvidas. Se vocês tiverem, entre em contato com a produção com o número que é DDD 829 96 81 28 24. Doutor André, e o que você poderia complementar mais em relação à nefrologia? Reforçando... Ela é bem reconhecida a população pela população? Do coronavírus é mais suscetível, isso a gente tem que acentuar muito. É uma população que vem crescendo no mundo porque as doenças renais elas aumentam com a idade, e a população envelhecendo, ela vai apresentar uma taxa maior de prevalência das doenças renais. Então é um fenômeno que, independente da pandemia atual, ela vem crescendo no mundo inteiro, né? A presença da hipertensão e do diabetes são dois fatores conhecidos de aumentar muito a prevalência das doenças renais na população em geral. Então fica aí a dica, né, do Dr. André Falcão, que está aqui tirando as nossas dúvidas sobre o nefrologia, um assunto tão importante, né, que envolve as doenças crônicas renais e também a hemodiálise. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, entre em contato com a gente. Então, muito obrigada, doutor André. Deixo agora também aberto para suas considerações finais. Eu agradeço, né, a sua oportunidade de esclarecer. É um serviço que a gente tem que prestar à população. Muitos e muitos profissionais médicos estão sendo solidários, colocando seus canais. Que bom. Eu também coloco e tenho feito isso por vários meios, porque no momento a educação em saúde é um poder muito grande para a gente combater essa situação grave de saúde pública. Muito obrigada, doutor André. E daqui a pouco estaremos com a assessora de caixas Tamires Melo em uma live. Então não saiam daí porque o In Loco volta já.